Olá, tudo bem? Na aula de hoje, vamos aprender duas coisas muito fáceis de fazer. A primeira delas será fazer um café em uma cafeteira italiana. Você deve colocar água nesse pote, colocar o café no coador, fechar e só colocar para ferver, certo? Então, está aqui, está feito. E a segunda coisa fácil é estudar radianos em trigonometria. Aprenda matemática em qualquer lugar. Vem comigo. Então, pessoal, vamos começar uma aula onde nós vamos definir, o que é o radiano, certo? Então, nós sabemos que medições de ângulos são feitas em grau. Mas o que é um radiano? Um radiano é uma medida, certo, de ângulos, e essa medida é feita da seguinte forma. Primeiro, eu construo uma circunferência com um raio qualquer, certo? Eu pego esse raio e coloco esse raio exatamente em cima do arco. Então eu crio um arco que tem o mesmo tamanho que o raio da circunferência. A abertura produzida por esse arco será chamada de radiano. Então vamos definir. Radiano é a medida do ângulo alfa. Lembre-se que o ângulo alfa será o ângulo central, certo? Quando o comprimento do arco AB for igual ao raio da circunferência. Vamos construir para visualizar esta definição. Então eu estou colocando aí o eixo X e o eixo Y, vou colocar uma circunferência, vou formar um raio, certo? O raio OB, vou marcar este raio OB em cima do eixo, então para modificar o nome, para não ficar com o mesmo raio OB, vou dizer então que o segmento chama-se OA. Observe que do A até o B existe um arco, não é? Este arco, que agora está pintado de amarelo, por definição, ele tem exatamente o mesmo tamanho do segmento OA e do segmento OB. Então, por esse motivo, esse ângulo alfa que está aí na tela, que é o ângulo central, ele medirá 1 radiano. Então, observe que todos os segmentos que estão em amarelo possuirão o mesmo tamanho. E quando isso acontecer, o ângulo central medirá 1 radiano. Tudo bem? Bem, sabemos que o comprimento de um arco é dado pela fórmula απr sobre 180 graus, onde α é o ângulo central, π é o número 3,14 aproximadamente, e r é o raio da circunferência. Pela definição que eu acabei de dizer a você, o AB, que é o arco, tem o mesmo tamanho que o raio. Então, se eu dividir o AB pelo raio, eu vou descobrir que vai dar 1, porque como são números de mesmo tamanho, quando eu simplifico, o resultado será 1. Perfeito isso? Então, multiplicando 1 vezes 180 e passando o π para baixo dividindo, descobriremos então que o ângulo alfa, que mede 1 radiano, certo? O ângulo alfa mede 1 radiano, ele será calculado usando 180 graus dividido por π. Então, a partir de agora, você já sabe que para calcular o valor de 1 radiano, basta dividir 180 graus por π. Perfeito? Então, observe, 180 graus dividido por π, sabemos que o π vale 3,14 aproximadamente, será a medida em graus equivalente a 1 radiano. E só como curiosidade, este valor será aproximadamente 57 graus. Se você pegar 180 graus e dividir por 3,14, você vai encontrar um número próximo a 57 graus. Muito bem,
Vamos fazer aqui uma regra de 3 para aprendermos a conversão de grau para radiano. Então, olha só, eu coloquei lá 180 graus dividido por π, certo? Essa é uma medida que está em graus, ela vale 1 radiano. Então, se isso vale 1 radiano, vamos descobrir quanto vale 180 graus. Perfeito? Então, 180 graus dividido por π é equivalente a 1 radiano. Eu quero saber quanto vale 180 graus. Eu vou simplificar os 180 graus um com o outro, dando 1. Então, nós vamos fazer a multiplicação cruzada e vamos encontrar que 180 graus é igual a π. Parou, professor? Está errado. 180 graus não pode ser igual a π, porque π vale 3,14. Não faz o menor sentido. Calma, 180 graus é igual a π radianos, certo? 180 graus é igual a 3,14 radianos. Então, realmente é errado dizer que π vale 180 graus. Isso é errado. Π radianos equivale 180 graus. Combinado? Muito bem. Então, qual é a diferença? Uma pergunta que eu tenho que lhe fazer. Qual é a diferença entre medida e comprimento de arco? Bem, medida é uma abertura. Comprimento é uma linha, certo? Uma linha reta que mede a distância entre dois pontos. Observe que comprimento está relacionado com distância e medida com abertura. Então, a medida eu vou dizer que é a abertura do ângulo, não é? E essa abertura tem que ser igual à do ângulo central. E o comprimento é a distância entre os dois pontos em linha reta. Então, tem que esticar esse arco para medirmos a distância entre eles, que será o seu comprimento. Perfeito isso? Muito bem. A medida e o comprimento de um arco são numericamente iguais quando usamos o ângulo em radianos. E é por esse motivo que nós não usaremos o ângulo central em graus. Porque se eu utilizar ângulo central medido em radianos, o número que significa a abertura dele será o mesmo número que representará o comprimento deste arco que está aberto por ele. Tudo bem? Se for em graus, eles não são numericamente iguais. Bom, vamos começar a fazer alguns cálculos. Como transformar a medida em graus para radiano? Toda vez que eu quiser transformar medidas em grau para radiano, basta multiplicar o valor em grau por π sobre 180. Vamos fazer na prática? Primeiro, 30 graus. Multiplicando 30 graus por π sobre 180, eu vou simplificar 30 com 180, vai dar π sobre 6 radianos. O 45 graus, se eu multiplicar por π sobre 180, simplifica 45 com 180, encontrarei π sobre 4. 60 graus, multiplica por π sobre 180, simplifica 60 graus com 180, encontrarei π sobre 3. 90 graus, multiplico por π sobre 180, simplifico o 90 graus com os 180 graus, encontrarei π sobre 2. Observe que estes ângulos são muito importantes porque são os ângulos notáveis. Então, nós somos capazes de calcular o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos notáveis por intermédio de uma tabela, certo? Bem, como transformar a medida em radiano para grau? Bom, se grau para radiano multiplica por π sobre 180, de radiano para grau multiplica por 180 sobre π. É invertido em relação a grau para radiano. Então vamos pegar um exemplo. π sobre 6 multiplicarei por 180 sobre π, simplifica o π com π, simplifica 180 com 6, 30 graus. π sobre 4 multiplica por 180 sobre π, simplifica π com π, 180 com 4, dando 45 graus. π sobre 3
vezes 180 sobre π, simplifica π com π, 180 com 3, encontrarei 60 graus. E por fim, eu tenho π sobre 2, eu quero descobrir quantos graus ele vale, multiplico por 180 sobre π, simplifica π com π, simplifica 180 com 2, encontrarei 90 graus. E aí, pessoal? Aprendeu o que é radiano? Gostaram dessa aula? Tomaram o cafezinho italiano? Se você gostou, não se esqueça, marque com o dedão lá embaixo e compartilhe o nosso canal com seus colegas. Prof. Dani Matti, sucesso, até a próxima! Não se esqueça de me chamar para tomar um café com você.